Paz, Senhor, meus queridos, minhas queridas irmãs, meus amigos, a paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Estamos começando aí essa escola bíblica nessa quinta-feira, nesse dia que o Senhor nos concedeu. Espero que vocês estejam tudo bem, espero que vocês estejam com saúde, espero que Deus esteja abençoando suas vidas. E quero cumprimentar cada um de vocês com muita alegria, com o meu abraço fraterno, com a satisfação de saber que você está aí nesse momento nos assistindo, saber que mesmo em meio a tantas dificuldades você tem permanecido fiel e tem honrado a sua igreja, a escola bíblica, nesse momento que nos permite, né? O Senhor nos permite participar, não mais por enquanto, né? Não fisicamente, mas através dessa ferramenta que Deus tem aberto para nós. Eu já peço a você que vá aí nesse momento compartilhando esse link, né? Enviando para amigos, enviando para a família, vá chamando aí outros irmãos também, no grupo, nos seus grupos de WhatsApp e também os grupos da igreja. Vai aí mandando seu WhatsApp e diz aí, olha, a escola bíblica já começou e é muito importante que você participe, né? Faça isso, meu irmão, minha irmã, faça esse engajamento aí, vamos fazer esse vídeo se multiplicar. Estamos ao vivo agora pelo Facebook, nós estamos agora também pelo YouTube, está sendo transmitida para essas duas plataformas. Então peço a você, por favor, que divulgue isso mais, para que isso chegue à maior quantidade de pessoas possível, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é maturidade cristã. E o presbítero Misael brilhantemente falou a respeito da doutrina do porvir na outra lição. E hoje nós vamos falar sobre maturidade cristã. É muito importante, portanto, que você esteja com sua Bíblia aí aberta, perto de você. Se você desejar, você pode pegar uma caneta com papel, fazer anotações ou perguntas, para que no momento oportuno você possa enviá-las à igreja e que a gente possa tirar suas dúvidas da melhor maneira possível, tá bom? Então peço a sua ajuda aí para que nós possamos ter uma escola bíblica abençoada. Eu tenho certeza que você será ricamente abençoado pela palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que nos edifica, né? É a palavra de Deus que traz consolo e é a palavra de Deus que dá orientação nos momentos de dificuldade, nos momentos que nós não entendemos o que nós devemos fazer, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas, de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso, escute a palavra, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. A palavra maturidade, o termo maturidade, ele é conhecido. A pessoa madura é a pessoa que atinge a plenitude, o auge da sua capacidade e força, tanto física
como intelectual. Nós temos que entender, deixar uma forma bem clara, não podemos confundir envelhecer com amadurecer. O envelhecimento, algumas pessoas elas podem envelhecer e não serem pessoas maduras. Nós conhecemos pessoas que são pessoas idosas e elas são pessoas infantis, ou pessoas que, enfim, se envolvem com qualquer coisa, não tem capacidade intelectual para certos questionamentos ou certas posições. Então, alguns envelhecem e não amadurecem no sentido pleno da palavra. O amadurecimento é a soma de alguns elementos, né? O tempo, somado com experiências. Essas experiências, elas demandam de acertos e de erros e fazem com que esse conjunto de coisas formam a nossa consciência e o caráter maduro, o senso de maturidade. Ora, veja bem, se o processo de envelhecimento físico e junto com o processo de envelhecimento físico, eu somo, eu adquiro tempo e experiência, então eu fico faltando os acertos, os erros, a leitura dessas ações, para que eu possa amadurecer conforme o tempo vai passando. Então eu posso passar por diversas situações na vida, eu posso passar por diversas circunstâncias na vida e não aprender com elas. Então com isso eu não amadureço. Então por isso que algumas pessoas envelhecem e não amadurecem, porque elas passam pelas situações da vida e não aprendem. E rotineiramente essas pessoas elas caem em outras situações também semelhantes às quais ela já caiu uma vez. Então, escute, uma vez que eu inevitavelmente vou passar pelo processo do envelhecimento, vou adquirir experiências, é muito interessante que o meu caráter amadureça, que a minha vida emocional amadureça e também o meu intelecto amadureça, ou seja, a minha consciência, o meu conhecimento. Se eu faço a somatória de todas estas coisas, ou seja, como é amadurecer o caráter? É a questão agregar valores, agregar uma visão a respeito do mundo, agregar valores a todas as circunstâncias, firmar certas posições, abrir mão de outras, não é? Como é que eu amadureço emocionalmente? Me tornar mais estável emocionalmente, aprender que certas brigas, certas guerras não valem a pena, saber trilhar os caminhos, evitar os atalhos, ser maduro emocionalmente, não ser abalado por qualquer circunstância ou situação ou qualquer contratempo que venha contra mim. E amadurecer no sentido didático, no sentido intelectual, aprender, somando as experiências da vida, o conhecimento que for me dado. Esse conhecimento, ele não é um conhecimento exclusivamente acadêmico, ou seja, de escola ou de faculdade, né? Você, meu irmão, que é pedreiro, é mestre de obra, você que tem o seu trabalho, independente de qual seja, você adquiriu experiências didáticas, intelectuais com o seu trabalho. Então, é muito interessante quando nós conseguimos amadurecer como um todo, quando nós conseguimos amadurecer nesse conjunto completo, né? E aí nos tornamos pessoas, por sermos mais maduras, pessoas que sabem viver bem, né? A maturidade, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares da felicidade, né? Que nos levam a ter uma vida pacífica, a ter uma vida feliz, a ter uma vida plena, ok? Então, esse conceito de maturidade, ele chega à nossa fé, ele também bate à porta da fé. Veja o que Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, você pode fazer essa leitura junto comigo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo deixa bem claro, e também na leitura que nós fizemos, quando ele escreve a Timóteo,
que o caráter cristão é progressivo. Não no sentido de querer progressivo no sentido político da palavra, mas ele progride. O caráter cristão, ele é uma construção na nossa vida, ou seja, conforme nós devemos ir caminhando, também no sentido de tempos servindo a Deus, nosso caráter deve ir amadurecendo, o nosso intelecto deve ir amadurecendo, a nossa consciência deve ir amadurecendo. Então, Paulo deixa bem claro que é preciso que o crente, que o cristão entenda isso, que ele tem que evoluir, ele tem que crescer, ele tem que desenvolver esse equilíbrio espiritual. Esse processo é chamado de maturidade cristã. E eu tive o privilégio de escrever o nosso manual de doutrina na nossa igreja e me empenhar sobre esse ponto específico e compartilhar no manual de doutrina da nossa igreja esse tema específico, né? A maturidade cristã. O que é a maturidade cristã? O que é uma pessoa madura, um cristão maduro, um cristão consciente das suas ações, de quem ele é? Nós vivemos hoje, por exemplo, um período muito distinto de toda a nossa história. Nós nunca experimentamos um momento onde nós não pudéssemos, por exemplo, estar na igreja. Nós nunca tínhamos experimentado, por exemplo, esse momento de sermos proibidos, entre aspas, né, por conta da questão da pandemia, de estarmos nos reunindo na igreja. Então, o que foi que aconteceu? Muitas pessoas não tiveram maturidade necessária para esse momento e se afastaram da fé, e se desviaram da fé. Algumas dessas pessoas, nós tivemos aí o relato, que caíram em certas situações que não estavam preparadas para isso. É assim no carnaval, é assim em outros momentos, né? Que as pessoas elas não estão maduras o suficientes, elas não entenderam o processo de maturidade cristã e caíram na esparrela de achar que uma vez que levantou a mão, ou uma vez que já frequenta uma igreja, já é suficiente para tudo na vida e você não vai precisar mais de nada. Não. Paulo fala claramente que a vida é um progresso. A vida cristã, ela tem que ser um progresso. Ela tem que ser um progresso de evolução. Você tem que crescer, você tem que amadurecer, você tem que se desenvolver. Eu queria que você abrisse a Bíblia também junto comigo, em Mateus, no capítulo de número 13, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13. Está aqui, Mateus capítulo 13, versículo 23. Mateus capítulo 13, versículo 23. Diz assim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Nesse capítulo, nós estamos lendo, Jesus, a partir do verso 1, Jesus está falando da parábola do semeador. E ele fala que o semeador saiu a semear, e ele, aqui no finalzinho do capítulo 13, ele está explicando aos seus discípulos, no verso 23 especificamente, acima, ele está explicando aos seus discípulos que o sentido da parábola. As sementes, a semente é a palavra de Deus, e o terreno, a terra, são os corações, são as pessoas. Então ele diz que algumas pessoas são como solo rochoso, algumas pessoas elas são como uma semente à beira do caminho, algumas pessoas, enfim, são aquela que não tem superfície, é a rocha que não tem raiz, então a semente logo morre. Aqui especificamente, a última semente, a última terra, é uma terra fértil, é uma terra boa. Ele está falando daqueles que já receberam a palavra, ele está falando daqueles que já receberam essa palavra em suas vidas e que vivem, e que frutificam. E nesse verso 23, ele deixa claro que na vida daqueles que o evangelho frutifica, existe uma diferença. Ou seja, na vida daqueles que recebem a Deus, nem todos são iguais. Ele diz que uns produzem a 30, uns frutificam a 60 e outros frutificam a 100 por 1. Ele está falando claramente que, mesmo que sejamos iguais diante de Deus, nós não reagimos à sua palavra da mesma maneira. Nós
reagimos de maneira diferente, e esse progresso na vida do crente, ele é imprescindível. Quando nós nos convertemos, A.W. Tozer, famoso escritor, fala sobre isso. Quando nós nos convertemos, nós produzimos a 30, onde não há tanta maturidade, onde não há tanta consciência a respeito do cristianismo. Com o passar do tempo, nós começamos a produzir a 60, porque começamos a amadurecer, começamos a conhecer a verdade do Evangelho, começamos a entender as bases da doutrina bíblica, e aí Tozer diz que devemos progredir, avançar para produzir a 100 por 1. Poucos conseguem, segundo esse escritor, produzirem a 100 por 1, porque é uma vida plena, é uma vida na excelência da sua maturidade vivendo com Cristo. O que eu estou querendo falar para você é que não podemos estar satisfeitos em nos converter e apenas achar que isso é suficiente para toda a vida. É necessário progredir, é necessário sempre estar aprendendo, é necessário sempre estar crescendo. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ou seja, que vai se intensificando até ser dia perfeito. O que o sábio está dizendo? Que o caminho do justo ele é progressivo, ele vai aumentando, ele vai evoluindo, ele vai aprendendo, ele vai amadurecendo. A conversão não é o fim da trajetória. Pronto, se converteu, acabou. Não, existe um progresso de evolução. Por que alguns não amadurecem? Porque ainda estão estagnados na adolescência cristã. Ainda são adolescentes na fé, ainda são crianças na fé, ainda não conseguem controlar suas emoções, ainda não conseguem conter o seu caráter, ainda não têm um conceito definido do que seja Deus, ainda não têm um conceito definido de quem é, não é? De identidade cristã, de saber quem ele é, de saber quem é Deus. Então, esse processo de amadurecimento, ele se torna essencial para que você possa enfrentar algumas situações na sua vida, para que você possa enfrentar algumas situações na sua caminhada. Então, essa tempestade que muitas vezes nós somos, né, no ímpeto emocional de falar, de dizer, eu sou assim, eu nasci assim, eu sempre serei assim, é necessário nós entendermos e fazemos uma leitura de quem somos e irmos pontualmente, corrigindo falhas, corrigindo erros, para começar a produzir frutos do Espírito. Só é possível produzir frutos do Espírito quando o terreno é bom e quando esse terreno passa por esse processo de amadurecimento. Então, domesticar o eu, né? Domesticar suas emoções, domesticar suas vontades, domesticar a si mesmo, para que você comece a viver de forma cativa a vontade de Deus, não é um processo que você... esse processo de amadurecimento não é um processo do dia para a noite, não é? Não é um processo rápido no instalar de dedos ou piscar de olhos. Segue justamente a mesma cadência do processo do amadurecimento no sentido secular. Então, eu preciso de tempo, eu preciso de experiências, sem dúvida nenhuma eu vou ter que passar por erros e também por acertos. A soma de todas essas coisas me faz progredir e amadurecer. Nesse processo, Deus é protagonista, e nós vamos já falar sobre isso. Paulo fala a respeito disso em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Veja o que é que o Paulo fala. Ele diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, eu vivo, Cristo vive em mim. É um processo claro. Paulo deixa aqui muito claro um processo de que a vontade dele foi subjugada pela vontade de Deus. O poder, a graça de Deus fez com que dominasse de uma maneira intensa a vida de Paulo. Agora ele disse, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele continua dizendo, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então,
Essa substituição é mais ou menos você pegar um copo de água suja, você coloca aqui um copo de água suja, e você tem a missão de substituir a água desse copo sem tocar no copo. O que é que você vai fazer? Vou repetir. Você tem um copo aqui com água suja, e eu te dou uma missão. Não, você tem que substituir a água do copo sem tocar no copo, sem pegar no copo, sem mover o copo. O processo é bem simples. Você vai pegar uma jarra de água pura, de água limpa, e vai derramar dentro do copo de água suja. Quanto mais a água limpa entra no copo, mais a água suja é expelida para fora. É exatamente o mesmo processo. Ou seja, quanto mais de Deus, Paulo nos mostra isso, quanto mais de Deus nós recebemos, mais Cristo vive em nós, e a natureza de Cristo subjuga a natureza terrena, a natureza carnal. É um processo onde Jesus é nosso alvo, é um processo onde Jesus é o nosso foco, e o nosso desejo é sermos iguais a Cristo. Aparentemente, é um pouco, pode soar um pouco soberbo dizer assim, não, eu quero ser igual a Cristo. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em casa, na carta de Paulo aos Efésios, faça isso, leia junto comigo, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo deixa bem claro aqui que esse processo de amadurecimento, esse processo de produção de fruto de 30, 60, 100 por 1, esse amadurecimento, o alvo é Cristo Jesus. Então, cada um de nós deve ter Cristo como modelo, deve ter Cristo como padrão, deve ter Cristo como exemplo e fazer com que a vida de Cristo subjugue a minha natureza. Esse é o processo de amadurecimento. Esse é o processo em que nós caminhamos para atingir a maturidade cristã. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 11:1, ele diz isso, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é o padrão. Cristo é o modelo. A perfeita varonilidade, ou seja, a estatura da medida de Cristo. Buscar ser semelhante a Jesus. O pastor Paul Washer, certa feita, falando a respeito disso que nós estamos falando, ele disse que era um garoto ainda, morando numa fazenda, e o seu pai levava-o para ordenhar as vacas. Ele disse que ficava encantado ao ver o seu pai pegando 2 grandes baldes cheios de leite e levando do curral até a sua casa, em tempos muitas vezes de inverno, onde a neve se formava. Ele disse que queria seguir os passos do pai. Então ele pegava alguns baldes ali também com leite, não cheios, o pai não deixava, mas ali com algum leite, e ele tentava seguir as pegadas do pai na neve, derramava o leite, às vezes se desequilibrava, porque ele não tinha a mesma força do pai. Mas mesmo assim, ele queria andar nas mesmas pegadas que seu pai. Ele nos ensina através dessa história justamente isso. Jesus é perfeito. É impossível seguir nas mesmas pegadas de Cristo. É impossível seguir exatamente nas mesmas pegadas. Mas dentro das nossas limitações, dentro das nossas falhas, temos que ter Ele como objetivo. Temos que ter Ele como alvo. Buscar a santidade, buscar caminhar como Ele, buscar viver como Ele, andar na perfeição que Ele andou. Mesmo que seja quase impossível, eu diria impossível fazer isso. Esse é o nosso objetivo, até que possamos atingir a estatura da varonilidade, até que possamos atingir a maturidade. E mesmo dentro desse perfil
dentro dessas nossas limitações, né, nós possamos atingir um nível de espiritualidade tão satisfatório que possamos não só ser salvos, mas como Paulo fala aqui a Timóteo, também ganhar muitos por esse processo de amadurecimento. Então, a cada dia devemos conformar a nossa imagem à imagem de Cristo. A cada dia devemos moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Devemos moldar a nossa vida à vida de Cristo. Devemos caminhar nesse processo, nesse progresso de sermos semelhantes a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Veja o que Paulo também fala. Abra sua Bíblia em casa. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Abra sua Bíblia aí para a gente ler. Diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando não como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, ele deixa claro que o processo de maturidade cristã, o amadurecimento cristão, é um processo paulatino, é um processo onde nós vamos moldando a nossa imagem, a imagem de Cristo, onde Jesus é o modelo, onde Jesus é o padrão, onde Jesus é o centro do nosso desejo e da nossa vontade. Não é? Então, com o passar do tempo, cada vez mais nós temos que buscar isso. Cada vez mais o nosso objetivo é esse. Esse processo, ou seja, esse desejo de nos tornarmos semelhante a Cristo, vai fazer com que você desencadeie o processo de amadurecimento. Porque, vamos dar um exemplo, você se converteu, aconteceu alguma coisa, você briga ali, você se exalta, você diz palavras que você não queria dizer, você se lembra que você não pode mais fazer isso. Você se arrepende, você fica contrito com essa situação. Então, na próxima situação, ou no próximo evento, que de alguma maneira você for atiçado a se comportar dessa maneira, a experiência do erro que você cometeu, junto com o conhecimento intelectual da palavra de Deus, ou seja, do que Deus mostra como você deve se comportar, faz com que exista um progresso, você não brigue mais, e você não estoure mais, e você agora passa a se comportar de maneira diferente. Então, essa caminhada, essa busca, esse processo faz com que você cada vez mais vá se assemelhando a Cristo. Agora, como você faz isso? Através de tudo que nós falamos, no sentido do amadurecimento do seu caráter, mas, sobretudo, buscando o entendimento na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, no verso 9, ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele diz: observando-o segundo a tua palavra. Se você olha para o texto, Salmo 119, ele tem lá, observando o quê? O caminho. Então, o seu caminho deve ser observado segundo a palavra de Deus. O seu caminho deve ser observado segundo a vontade de Deus. Nós temos vontades, nós temos desejos, e alguns desses desejos e vontades são contrários à Escritura Sagrada. São contrários à vontade de Deus. São contrários ao caráter de Cristo. Cristo não faria isso. Cristo não se comportaria dessa maneira. Cristo não daria essa resposta. Cristo não agiria de tal forma. Cristo não se comportaria dessa maneira. Quando o que as pessoas hoje chamam de inteligência emocional, na verdade, é o domínio próprio que Jesus já nos ensinou. Não é? Qual é o último contato de Jesus com aquele que seria, sem dúvida nenhuma, um dos seus maiores algozes, que foi Judas, que o traiu? Qual é o comportamento de Jesus ao se encontrar com aquela pessoa que o traiu, que o entregou? Qual foi o comportamento? Um comportamento de inteligência emocional, de equilíbrio e de tranquilidade. Porque ele sabia perfeitamente quais eram os desígnios de Deus, qual era a vontade de Deus, qual era o processo que Deus queria. Lógico, a mente de Cristo é uma mente sobrenatural, uma mente divina. Ele é Deus. Mas ele é nosso padrão. Não é?
Tem um texto aqui que Paulo também fala em Colossenses, no capítulo 3, versículo 10, só que aqui numa versão de uma Bíblia diferente, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. É a Bíblia numa versão atualizada. Diz assim: e se vestiram com a nova natureza. Ele está falando dos que se converteram. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que você o conheça completamente. Conforme amadurecemos, conforme crescemos, conforme nos moldamos a Cristo e a seu caráter, mais o conhecemos, mais nos tornamos íntimos, mais começamos a entender o que importa e o que não importa, mais começamos a dar valor a algumas coisas e abrir mão de outras. Mais. É um progresso. Perceba que é um progresso, é uma evolução. Estamos crescendo, estamos evoluindo. Quem não segue esse processo, se você aí, por exemplo, estagnou, se você não tem lido a Bíblia, se você não tem buscado controlar seus ímpetos, seus desejos, suas vontades, se você não está moldando sua vida, seu caráter, seu comportamento, ao que a Bíblia orienta, você estagnou. Você está num platô espiritual. Você não cresce mais. E quando nós que fomos criados para crescer, deixamos de crescer, nós começamos a desenvolver características de pessoas rixosas, porque nos tornamos frustrados. Pessoas que dão trabalho, pessoas rixosas, pessoas... Quantas vezes você deixou de evoluir por conta de preguiça ou de leniência, porque você deveria estar estudando a Bíblia, porque você deveria se desafiar a se tornar uma pessoa melhor. Talvez exista um ministério na sua vida, talvez Deus esteja parado no sentido de não fazer na sua vida o que você está precisando, porque na verdade Ele está aguardando que você tome uma postura diferente da postura que você está tendo. Quantos de nós muitas vezes se envolvem em falatórios, em fofocas, em bobagens, nos desequilibramos emocionalmente, alguns abandonam a igreja, alguns ferem, são feridos, porque falta maturidade, porque falta amadurecimento. Um simples processo de amadurecimento. Nesse processo, Deus é o protagonista. Deus é o protagonista nesse processo de amadurecimento, porque Ele compreende as nossas limitações, Ele compreende o nosso caráter e Ele trabalha no nosso caráter cristão. Abra sua Bíblia em Romanos. Tá tudo bem aí? Tá entendendo direitinho? Se estiver entendendo, bota ok aí, para eu saber que você está tranquilo. Romanos capítulo 8, verso 26. Achou? Romanos capítulo 8, verso 26. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nesse processo que o apóstolo Paulo fala, nós não sabemos o que nós realmente precisamos. Nós não sabemos, pelo menos no início da nossa jornada, nós não conseguimos fazer uma leitura do nosso caráter, do que nós realmente somos, se eu sou invejoso, ou se de alguma maneira eu sou imaturo na área sexual, na área emocional, se eu sou imaturo no que diz respeito à arrogância, se eu sou imaturo em alguma dessas áreas.
O apóstolo diz aqui que nós não sabemos o que nós realmente precisamos. Então, o que é que acontece? O Espírito que habita em nós, o Espírito que está em nós faz essa leitura do que nós realmente precisamos, faz essa leitura do que realmente nós somos e de onde nós devemos melhorar. Então Deus utiliza-se de situações, Deus utiliza-se de momentos, Deus utiliza-se de circunstâncias para que o nosso caráter amadureça e possamos nos tornar pessoas crentes melhores, para que nós possamos crescer e progredir na fé. Deus coloca situações e circunstâncias que moldam o nosso caráter nas áreas que nós realmente precisamos. Nas áreas em que efetivamente nós precisamos. Olha, eu me lembro muito bem que no comecinho da minha fé, ainda novo no casamento, a Eliane talvez a Eliane lembre disso, acho que com 15 dias de casado mais ou menos, estava fazendo uma oração no meu quarto, e uma oração um tanto quanto arrogante. E nessa oração eu dizia: Deus, não quero depender de absolutamente ninguém. Não quero depender absolutamente de ninguém, só do Senhor. A partir de hoje, quando eu me levantar dessa oração, eu dependerei exclusivamente de Ti. Não vou querer ajuda de homens, não vou pedir ajuda de absolutamente ninguém. Quando levantei daquela oração, a Eliane me procurou e disse: olha, o gás acabou. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha dinheiro, não tinha como. Eu disse: ela, pede lá dinheiro emprestado ao teu pai para a gente comprar. Essa situação me mostrou claramente, absolutamente na hora. Eu disse: puxa, Senhor, eu tinha pedido agora para não depender de ninguém, já comecei a depender. Então Deus trabalhou no meu caráter naquele momento. Deus trabalhou na minha arrogância. Deus trabalhou na minha soberba. Talvez você seja, e eu não sabia, eu não me imaginava arrogante. Hoje, com um amadurecimento, hoje com um tempo de convivência com o Senhor e fazendo uma leitura de mim mesmo, eu sei pontuar nas áreas que eu estou precisando e sei quando eu estou me comportando de maneira diferente da que Deus deseja. Mas mesmo assim, Deus usa as circunstâncias para moldar o meu caráter. Deus usa as circunstâncias para moldar o seu caráter, porque você não sabe o que precisa. Você não sabe como convém orar. Você não sabe para que orar. Talvez você peça a Deus, nesse exato momento, você esteja pedindo a Deus coisas que, na verdade, serão ruins para você. Imagine uma pessoa arrogante receber um cargo de mais alto nível, de mais alto patamar. Imagine a pessoa ambiciosa agora ser bem-sucedido na vida ou começar a ganhar mais dinheiro. Lógico, essas pessoas elas irão morrer. Essas pessoas elas se distanciarão de Cristo. Qual dos irmãos não conhece alguém, por exemplo, que vivia na igreja, era uma pessoa dedicada, mas porque foi para o emprego melhor, ou porque ganhou alguma coisa a mais, se afastou da igreja, se afastou de Cristo. Né? Então, deixo bem claro, né, a nossa incapacidade de enxergar adiante. O Espírito sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que nós precisamos. E num trabalho de escultor, Ele vai colocando as circunstâncias na nossa vida. Ele vai colocando as situações na nossa vida, moldando o nosso caráter, nos preparando para subir o próximo degrau. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos subir um degrau quando terminarmos toda essa situação. Porque Deus está trabalhando no seu caráter. O que Deus está trabalhando na sua vida é diferente do que Ele está trabalhando na minha. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, Deus está trabalhando a pontos específicos na sua vida. Se você parar um pouquinho, se você avaliar um pouquinho, você vai perceber que Deus está trabalhando em pontos específicos na sua vida. E tem trabalhado de maneira forte. E tem trabalhado de maneira eficiente, de maneira efetiva. Basta que você olhe, pense e avalie um pouquinho. Não é? Isaías no capítulo 55, vamos fazer essa leitura? Isaías fala sobre isso. Né? Ele, sendo boca de Deus, ele fala sobre isso. Isaías 55, versículo de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus nos sonda, Deus sabe o que nós precisamos, Deus trabalha nas áreas que nós precisamos para nos tornar crentes melhores, para progredir na fé, para crescer na fé. Ele usa situações para nos aperfeiçoar. Ele usa situações para tornar o arrogante humilde. Ele usa situações para transformar aquele que se ira numa pessoa pacífica. Ele usa as situações para moldar o seu caráter, para fazer você amadurecer, para fazer você esperar. Já testemunhei na igreja que eu aprendi a descansar em Deus no momento um dos maiores momentos de agonia na minha vida, que foi quando eu tive a perda de meu pai. Ali Deus me ensinou a descansar. Ali Deus me ensinou a descansar nele, porque eu não tinha nada o que fazer. Minhas mãos estavam atadas, eu não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Não é? Então, as vitórias, as derrotas, as frustrações, as alegrias, as agonias, tudo que acontece na nossa vida é como se Deus fosse um escultor com um martelo e o formão ali, arrancando, com a talhadeira, tirando os excessos da nossa vida, deixando a escultura pronta, deixando a escultura preparada. Por isso que dói. Por isso que dói. Dói, mas é necessário. Deixa eu abrir aqui um texto com vocês. Abra junto comigo. 2 Coríntios, capítulo 12. Você está comigo aí, irmão? Diga amém. Paulo escrevendo na segunda parte aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4. Veja o que Paulo diz. Foi arrebatado ao paraíso. Ouvi palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. Vai lá para o versículo de número 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E a Bíblia diz aqui, continuando, nós não temos muito tempo, Paulo vem dizendo o seguinte: e por vezes eu pedi que o Senhor tirasse esse espinho, mas ele não retirou. Ele diz: a minha graça te basta. Ele está falando para Paulo. Nós estamos falando sobre Paulo, o grande missionário que operou tantos milagres, tantos prodígios. Mas o Senhor diz: a minha graça te basta. Então ele recebeu um não de Deus. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, passou fome, passou necessidades, passou tantas situações. Não é? Então, Deus, ele se utiliza das situações para amadurecer o caráter do cristão. E ele está trabalhando em áreas específicas na vida de cada um de nós. Talvez a sua área seja a área da dependência, talvez a sua área seja a área do controle de Deus, da soberania de Deus, da grandeza, não sei. Só sei de uma coisa: ele não atira a esmo. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada sem que haja um sentido ou um propósito específico em tudo que ele está fazendo. Porque essas circunstâncias são como o cajado de um pastor nos levando, nos arrebanhando a caminhar na direção dele, nos levando a caminhar em sua direção. A nossa vida, já falei isso na igreja, é como um barco descendo um rio. É Deus quem dá a velocidade da correnteza, é Deus quem direciona o barco. Você está sentado no barco, você não tem controle. É Deus quem dá a velocidade, é Deus quem dá a cadência, é Deus quem sabe se você uma hora vai para a margem, vai para outra, vai para o meio, mas em todas as situações ele desvia você das rochas, não permitindo que o seu barco afunde. Estamos amadurecendo como igreja, estamos amadurecendo como indivíduos, estamos amadurecendo. Esse processo de amadurecimento ele tem que ser progressivo. Eu comparo essa situação que nós estamos vivendo como um grande tsunami. A água entrou,
terra dentro. E nós precisamos de ver, a água vai voltar, e quando a água voltar, nós vamos realmente, efetivamente ver o que a água deixou, o que esse tsunami deixou. Mas eu sei de uma coisa, eu tenho convicção de uma coisa, não é por acaso, Deus está trabalhando individualmente na nossa vida e coletivamente em nós como igreja. E esse processo pessoal, ele é muito pessoal, ele é uma experiência pessoal e ele é inalienável. Ou seja, o processo que você tem que passar, você vai passar. E não adianta A ou B querer te ajudar, porque é um processo que você vai passar. É Deus pavimentando a sua história, é Deus pavimentando o seu caminho e você tendo que aprender a caminhar junto com Ele. Então, dentro de todo esse conjunto de coisas, dentro desse conjunto de acontecimentos que vem na nossa vida, nós temos que pegar e colocar dentro da nossa cesta para amadurecer. Nessa cesta chamada maturidade, nós temos que pegar erros, acertos, dores, alegrias e fazer aqui esse ambiente de crescimento. Então, mas pastor, como é que eu alcanço essa maturidade? Como é que eu posso usufruir dessa maturidade? Como é que eu posso usar dela, da maturidade que eu tenho hoje? Sim, porque uns já têm um nível de maturidade bem elevado. Outros têm um nível de maturidade um pouco menor, 30, 60 e 100 por 1. Embora Deus seja o protagonista, você tem parte nesse processo. Deus tem um papel principal, mas não significa que você não tenha um papel também nisso. Você tem que entender isso. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender a vida espiritual. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer uma leitura da nossa vida espiritual. Veja, quando nós estamos com o estômago ruim, quando nós sentimos dores no estômago, ou quando nós estamos com embrulho no estômago, enfim, quando nos sentimos mal, nós sabemos que foi algo ruim que nós comemos. E na próxima vez nós evitamos e não comemos mais aquilo. Talvez você tenha uma alergia a um tipo de alimento. E quando você come, esse alimento lhe faz mal. Eu quero te fazer uma pergunta. Você vai comer de novo? Você vai se alimentar com aquilo de novo? Lógico que não. Nós observamos quando nós temos uma dor, quando nós sentimos alguma coisa ruim, nós observamos o que pode ter ocasionado aquilo, não é? E aí nós temos que entender bastante isso. O que tem causado mal à sua fé? Você tem que fazer uma leitura de si mesmo. Chega de observar a vida do outro. Chega de observar e apontar falhas de outros. Você tem que demandar todo o seu tempo em corrigir as falhas na sua vida. Porque quando você atingir um nível de maturidade efetivo na sua vida, você vai ter uma vida de paz e tranquilidade. O que é que nós ganhamos apontando erros de outros? O que é que nós ganhamos apontando falhas de outras pessoas? Eu tenho que procurar as falhas em mim mesmo. Eu tenho que procurar em minha vida o que está causando problemas na minha fé, o que está causando esfriamento na minha fé, o que está causando desconforto na minha fé. O que eu estou vivendo traz coisas boas ou ruins para mim? O que você está vivendo hoje aí, está fazendo bem ou está fazendo mal a você? Se está fazendo mal, é melhor. Você tem que procurar uma forma de deixar. Você tem que tirar uma forma de abandonar. Porque se está fazendo mal a você, no processo de evolução da sua vida, vai ser um espinho a mais na sua vida, e a vida já tem espinho demais para que eu produza novos espinhos. Eu tenho que sim, que me esquivar dos que vêm e aprender a viver com eles. Escute. O que é que está fazendo mal à sua fé? O que é que está fazendo mal a você? O que é que te afasta de Deus?
Ou, no mínimo, o que é que causa desconforto na sua fé? Qual é a pedra que está dificultando a sua jornada? Qual é a pedra que está te dificultando sair do lugar onde você está? Tem alguma coisa te prendendo? O que é que está servindo de âncora para você? O que é que está te atrapalhando para sair de todas as situações da vida? Deus nos oferece ferramentas. É inevitável errar, é inevitável cometer deslizes, é inevitável. Mas nesse processo, nós aprendemos, nós melhoramos, nos aperfeiçoamos e aperfeiçoamos o nosso caráter de crente. Aperfeiçoamos o nosso caráter cristão. Faça uma leitura de si mesmo. Faça uma leitura de si mesma. Como é que você está? Deixe fulano e cicrano, por enquanto deixe. Quando você entra no avião e o comandante ou a tripulação vai falar para você os procedimentos que você deve fazer, caso o avião tenha algum problema, um desses procedimentos é você pegar a máscara e colocar em você mesmo. E o procedimento é repetido com muita ênfase. Não pegue e coloque em outro primeiro. Pegue e coloque em você primeiro. Depois que você colocar a máscara em você primeiro, você vai e ajuda a outra pessoa. Tem cuidado de ti mesmo. O que é que está acontecendo que está dificultando você de continuar? Quais são os fardos, como está lá no livro do Peregrino? Quais são os fardos que estão se acumulando nas suas costas, estão difíceis de carregar? Deus nos dá as ferramentas para vencer tudo isso. Ler a sua palavra, meditar na sua palavra, concentrar-se em si mesmo, orar, jejuar, buscar. Deus, me ajude. Senhor, me transforme numa nova criatura. Senhor, não permita que eu seja alvejado pelos comentários ou ações de outras pessoas. Senhor, me ajude, me oriente, me guarde. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me fortaleça. Senhor, me ajude. Orar, jejuar, meditar. E se tiver que julgar alguém, e se tiver que levantar conceito sobre alguém, julgue a si mesmo. Julgue a você mesmo. Julgue o seu comportamento, julgue os seus pensamentos, julgue as suas ações, julgue a você mesmo. Quando você tira os seus olhos e os transfere para dentro da sua alma, você vai ver que há muito trabalho a ser feito. Você jamais conseguirá impedir que outros teçam comentários a seu respeito. Mas você pode impedir que esses comentários atinjam o seu coração e esfriem a sua alma. Quando nós olhamos para o texto sagrado, quando nós olhamos para as cartas paulinas, nós vemos que Paulo amadureceu sobremaneira dentro disso. Paulo mostrou claramente, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Que coisa maravilhosa. Qual de nós não gostaria de falar isso no final de nossas vidas? Em vida, combati o bom combate, enfrentei todas as situações, todas que vieram contra mim. E completei a minha carreira, encerrei, estou aqui completando. E guardei a fé. Ô irmão, ô minha irmã, parte do seu sofrimento hoje, parte das suas angústias hoje, talvez fossem debeladas, deixariam de existir, se você tivesse mais um pouquinho de maturidade cristã. Se você tivesse amadurecido um pouco mais dentro dessa área. Paulo, falando em Filipenses, capítulo 4, verso 11, ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
uma das áreas da sua vida, uma das coisas que está lhe afligindo hoje. Talvez com mais maturidade, isso não tivesse te causando tanta dor como está causando hoje. Queridos, sejamos imitadores de Cristo. Busquemos viver dessa maneira. Quando crianças, nós sentimos as dores do crescimento. Nossos ossos doem, porque o processo, o corpo crescendo causa dor. A dor é realmente ruim, mas a dor é uma prova de que o seu corpo está crescendo. Talvez você esteja passando pelas dores do crescimento do Espírito. Você esteja crescendo. Você esteja aí nesse momento padecendo algumas circunstâncias. Você está crescendo. Amadurecendo. Mas lembre-se, a maturidade é uma soma do tempo que você tem com Deus, das experiências que você adquire com o Senhor. Essas experiências são acertos e erros. E nessa trajetória, Deus é o protagonista, vendo o que você precisa e colocando os desafios para moldar o seu caráter, para trabalhar o seu caráter. E você tem um papel também nesse processo de amadurecimento, em pegar todas essas coisas e não deixarem elas espalhadas. Pega todas essas experiências, faça uma leitura de tudo isso, coloca aqui perto de você e você passa a julgar a si mesmo diante de todas essas experiências acumuladas. Quando isso acontecer, você vai amadurecer mais e mais, mais e mais, dia após dia, dia após dia. E parte daquilo que te causa sofrimento hoje deixará de existir. Porque assim como Paulo, você saberá viver em todas as situações, aleluia. Você estará contente em todas as situações, aleluia. Você estará passando por todas essas circunstâncias. Quando eu li esse texto de Filipenses que está aqui diante de nós, eu fiz uma reflexão a respeito disso, para mim mesmo. Eu imaginei Paulo, porque aqui Paulo estava sentenciado à morte, estava sozinho, estava preso. Mas era como se todas essas nuvens negras que estavam aqui causando, aparentemente podiam causar desespero a Paulo. Paulo estava sobre elas. Paulo estava sobre essas dificuldades. Isso é maturidade. Antes de nós encerrarmos orando, queria fazer uma pergunta para você. Em qual dessas fases de maturidade você está? 30, 60 ou a 100 por 1? Quanto você tem produzido? É hora de nós amadurecermos. É hora de nós crescermos. Amém? Deixa eu fazer essa oração junto com você. Nós vamos fazer a oração aí pelos pedidos dos nossos irmãos. Estão fazendo pedido de oração nesse exato momento. Vamos orar para que Deus abençoe sua vida. Como falei no comecinho, nós recebemos com alegria o novo decreto do governo do Estado. Nesse decreto, flexibilizando agora o funcionamento dos templos, né? E aí nós finalmente podemos abrir. Só que nós não podemos abrir da mesma forma com toda a capacidade da igreja. É um processo gradual, não é? Nesse processo, nós vamos deliberar, o Ministério está deliberando, né? E nós vamos passar para os irmãos no domingo, nós estaremos aqui no culto no domingo, e eu vou passar para os irmãos todos os detalhes. No decorrer da semana, nós vamos, pelas redes sociais, apontar para os irmãos o caminho que nós vamos, das decisões que nós vamos tomar. Mas desde já eu quero pedir a você que se inscreva aí no canal da igreja para receber essas notificações, que você vá aí na página do Face, curta a página do Face, siga a nossa igreja também no Face, também no Instagram, porque aí você vai receber conforme forem surgindo as novidades, você vai recebendo essas notificações, tá bom? Mas o decreto ele é bem claro,
exige de nós muita responsabilidade no que tange a estarmos sempre obedecendo o distanciamento social. Algumas culturas nossas, né, vão ter que ser adequadas, né? A famosa recepção dos visitantes, aperte a mão, um abraço, nós não vamos poder fazer isso. Algumas restrições, né, elas vão ser colocadas, nós vamos passar para você, fique tranquilo. Todas as decisões que o Ministério tomar, você vai tomar conhecimento. Mas já é um começo, né? Nós vamos voltar às nossas atividades, nós vamos voltar a estarmos, pelo menos em parte, em comunhão, e no domingo, nós vamos tirar um tempo aqui só para passar isso para você, tá bom? Todos os detalhes de como vai ser, nós vamos mandar pelo WhatsApp também da igreja, né? O WhatsApp está aqui embaixo, você pode mandar o seu zap para a igreja, para que a gente possa salvar seu número e mandar também mensagem para você, tá bom? Mas fique tranquilo, Deus continua soberano, Deus continua agindo e a seu tempo Deus fará acontecer todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana aí abençoado, que Deus derrame sua graça sobre sua vida e faça você feliz. E faça cada dia que você amadureça, que possamos amadurecer. E quando a gente voltar, irmãos, a todo vapor, né? Quando finalmente estivermos trabalhando normalmente como antes, nós possamos trazer toda a bagagem que o Senhor nos ensinou nesse tempo. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar pedindo que o Senhor venha abençoar os pedidos que estão sendo colocados aqui, os pedidos que estão sendo feitos aqui embaixo no chat, nesse momento, e que a graça de Deus te alcance, tá bom? Um forte abraço no seu coração, Deus te abençoe. Pai, nós entramos diante do Senhor, eu quero agradecer a Ti por esse momento que passamos juntos, Senhor, que Tua bondade venha, ó Senhor, de uma forma poderosa sobre a nossa vida, dando maturidade, trazendo graça, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Os pedidos que estão sendo realizados, que o Senhor venha, Senhor, atender segundo a vontade de cada um. Pai, vem operar os Teus milagres, os Teus prodígios, salvando, curando, libertando e abençoando. Deus, derrama a Tua graça sobre o Teu filho, a Tua filha que precisa de uma ajuda Tua. Faz, Senhor, com a Tua provisão. Ó, Senhor, libertando, curando, enfim, só Tu sabes. Nesse momento, Tua palavra foi ministrada. Dá-nos maturidade, Senhor. Maturidade para saber ler os tempos, para saber se comportar nos tempos, para fazermos, Senhor, uma leitura de nós mesmos e nos tornarmos pessoas melhores. Nos abençoe cada família da igreja. Derrama a Tua graça sobre cada jovem, sobre cada irmão, sobre cada irmã, nossas crianças e os nossos anciãos. Senhor, abençoe poderosamente. Pedimos Tua graça sobre nossa vida, no nome de Jesus, e já te agradecemos pela fé. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e eternamente. E aí em casa você diz, amém, graças a Deus, que Deus te abençoe.